seu, o teu, o nosso podcast. O nosso podcast. Olá, olá, olá! Estamos começando mais um Madcast. O meu, o seu, o teu, o nosso podcast. E hoje eu estou aqui novamente com a minha parceira Suiane França. Estamos aqui para fazer uma entrevista com um querido, magnífico professor, não é isso, Suiane? É isso Conta mesmo. aí. Pessoal, hoje o momento é muito especial. E assim, a gente vai fazer um bate-papo aqui com uma das pessoas que é referência para a gente desde o início do nosso curso, aquele que eu acho que na cerimônia do jaleco nos recepcionou num ambiente de medicina raiz mesmo, para muitas reflexões e muitas coisas. Professor, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. E vamos falar sobre os assuntos que foram colocados na mesa, a pauta que hoje surtiu, eu acho que é isso que a gente tem Professor tratado. Francisco Hiroshima. Obrigado pelo convite, mas eu pensava que eu vinha para um podcast, mas é uma FM, né? É isso mesmo. Digno de um Professor- locutor. Professor, é porque esse... Pode ser espontâneo assim? Pode? O podcast? Pode, né? Pode. Eu gosto assim. Eu atendi um paciente, só pegando um gancho aqui de vocês, que eu vi você fazendo essa introdução, essa bela introdução, e eu atendi um paciente, e o paciente, quando eu entrou, eu disse, bom dia. Ele fez, bom dia. Eu disse, poxa, que voz bacana, né? E aí ele começou a falar, eu digo, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E fui atendendo ele, eu disse, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou locutor de FM. Uhum. E aí eu saquei, vocês são mais novos, podem não lembrar, mas tinha um programa no FM chamado By Night. Somos Vai, bem novos, né? não lembramos mesmo. E era ele o locutor. Aham. E aí você vê como a voz marca, né? Era Temos aqui ele. também uma voz de um locutor nato aí. Aqui, essa introdução surgiu no WhatsApp do grupo da turma, sabe? Então, toda semana eu dava os parabéns, aí vamos fazer um Madcast aqui, mudava um áudio, dava os parabéns da pessoa e mudava uma mensagem. Aí assim ficou na nossa turma. A gente vai pra festa e todo mundo fala, você quando tem uma aula e tudo, aí pronto, isso aí pegou e a gente Tem uma identidade Legal, viemos pra legal. cá. no nosso Madcast. Foi espontâneo, né? Foi. Professor, nós somos alunos, né? Estamos aqui hoje trazendo toda a dedicação de alunos ligantes da Liga de Práticas Médicas no SUS, a LAPM SUS. Somos alunos fundantes dessa liga e tal, mas assim, a gente fala sobre tudo que envolve saúde e principalmente educação médica e principalmente coisas que chegam junto da população para nos ensinar e para dividir com os nossos colegas estudantes e nossos colegas futuros profissionais também sobre vários aspectos relacionados à saúde, à vida, ao modo de ser, de tratar e de prestar serviços. O senhor fala muito sobre essa questão da inovação e eu queria começar o nosso tema de hoje sobre a inovação. O que é esse cenário de inovação para nós, estudantes de medicina, para os médicos que estão aí em atuação? Porque talvez aquilo que a gente entenda como inovação não chegue exatamente no conceito necessário. E então, por isso que eu queria começar o nosso papo de hoje falando um pouco sobre isso. É porque quando a gente fala em seu nome, né? Vamos entrevistar o professor. Aí todo mundo já fala, caramba, ele é um cara, é um professor que tem assim, tá à frente em tecnologia. Sucesso é igual a resultado menos expectativa. Quanto maior a expectativa, você tem que ter um sucesso bem mais, resultado bem mais aprimorado, né? Mas essa é a imagem, entendeu? Sim. E aí, então vamos falar com ele, então vamos buscar essas informações sobre o avanço da tecnologia na medicina. Então vamos lá. Inovação, vocês vão ver vários conceitos pré-formados, né? Algo novo para melhorar um processo, não sei o quê. Não é o mais moderno. O mais moderno conceito de inovação hoje é o que muda o seu comportamento através de uma melhoria, certo? Então, vamos dar um exemplo bem simples de uma última disruptura que ocorreu recente. A tela touch. Mudou o comportamento. Antigamente, você batia uma foto com a pessoa, você olhava para a pessoa e pedia alguém para bater. Agora, você dá as costas para a pessoa para fazer uma selfie. Então, você mudou o comportamento. Você, no lugar de ficar ao lado da pessoa, agora você dá as costas para ela, para sair na foto, né? Então, a tela touch, ela permitiu todos os aplicativos que a gente tem hoje. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha os BlackBerry, que a gente tinha que digitar tudo, né?
Então, só para vocês terem uma noção, a Teletouch ela permitiu a gente ter iFood, Instagram, Airbnb, né? Tudo isso que a gente tem hoje, o WhatsApp, tire tudo isso da gente hoje. E isso aconteceu em 2007, se popularizando em 2010, ou seja, uma década a gente não tinha nada disso. Muito então, recente. mudou completamente o comportamento. Então, o novo conceito de inovação é esse. É um avanço que cause mudança do comportamento de alguma maneira para melhor. Seria isso. Eu acho isso sensacional, professor, porque isso a gente pode visualizar muito bem quando a gente aplica o conceito à medicina, né? Então, assim, hoje, talvez esse conceito ele não seja tão esclarecido para muitas pessoas e talvez não seja esclarecido também para muitos profissionais que estão buscando se atualizar. E tem um viés aí também, principalmente na medicina, né? Quando se fala em inovação, eu sempre bato nessa tecla também, todo mundo remete à tecnologia. Sim. Não é só tecnológica. As grandes inovações da humanidade, elas são sofisticadamente simples. Né? E eu sempre dou o exemplo, não sei se eu falei já para vocês em outros momentos, mas a maior inovação da área da saúde do século passado, especialistas sentaram para determinar qual foi. Vocês sabem qual foi? Não sei. Já ia perguntar qual foi. Essa inovação, ela salvou 50 milhões de pessoas. Ela é barata, ela é acessível a qualquer pessoa, no Japão, no Paquistão, em Nova York, em Pau dos Ferros, aqui. Qualquer pessoa pode fazer. Soro de reidratação oral. Né? Soro de reidratação. De reidratação oral. Água, sal e açúcar. Foi um médico, o Dr. Norbert Hirschhorn, que em 1964 desenvolveu essa formulação em uma epidemia de cólera em Bangladesh. Um país pobre, uma epidemia de cólera, vocês não alcançaram, eu já alcancei um finalzinho de uma epidemia de cólera aqui, que é a diarreia em água de arroz, a pessoa desidrata, né? Tem um filme muito interessante no Netflix, não estou me recordando, mas depois eu posso deixar, falando justamente sobre uma epidemia de cólera e o paciente, ele evacua tantas vezes que a maca, ela tem um buraco, ele nem se levanta, ele defeca na própria maca. E esse médico americano, do exército americano, desenvolveu o soro de reidratação oral nessa epidemia, nessa ocasião. E de lá para cá, a estimativa é que salvou mais de 50 milhões de pessoas. Então, barato, acessível e uma baita de inovação e não tem nada de tecnologia. Exatamente. Né? Então, a inovação tecnológica é uma parcela da inovação. Mas você tem inovações que não tem nada de tecnologia e são muito efetivas, né? E você está falando nesse de inovação, né? Tirando esse conceito do tecnológico. E eu fiquei pensando na inovação como ser humano, sabe? Onde é que o ser humano pode buscar inovar? Sim. Nas suas práticas, nas suas... A gente não falou que era mudança de comportamento? Exato. Não é? Então, assim, vamos dar uma coisa bem simples aqui. Um suporte espiritual em cuidados paliativos. Quantos hospitais tem isso? Quando você não tem mais perspectiva, vamos dizer assim, de uma forma bem orgânica, de sobreviver, você só tem que se apegar à sua espiritualidade. Quantos serviços tem isso? Né? Ou até para quem não tem espiritualidade, como administrar isso? A implantação de um serviço desse é uma inovação. Exatamente. Entendeu? E é uma inovação comportamental. Né? Você dá um suporte, né, para uma pessoa que está na finitude e é uma baita de uma inovação, ao meu ver. Com certeza. Não, entendendo melhor esse conceito de inovação. E olha que eu falei de espiritualidade, não falei de religiosidade. Exatamente, né? claro. São coisas diferentes. E assim, é tão incrível falar sobre essa ideia, né? Esse conceito que hoje está tão caro aqui nessa mesa, que é sobre inovação. E aí a gente cai muito nessa ideia do cenário médico hoje, né? De como a gente entender essa inovação, trazendo um pouco para a nossa área, um pouco para a nossa realidade. O senhor usou um conceito, numa conversa entre a equipe aqui, sobre demografia médica. Existe um cenário e que precisa de inovação, professor?
A inovação ela não precisa de cenário. Tem um sócio meu que disse que a inovação ela não pede licença, ela chuta a porta e entra. Não adianta querer conter o avanço tecnológico e inovador. Nunca na humanidade a inovação veio para piorar. Eu gosto muito de um conceito que eu não vou recordar quem falou isso, mas ele disse, a inovação é ela. O que você vai fazer com ela é culpa sua. Então, do mesmo jeito, quando se descobriu a radiação, se utilizou para matar. Mas, em compensação, nós matamos tumores com a radiação. Isso. Então, assim, a radiação é a radiação. O que vai fazer com ela é culpa de quem vai fazer, não é isso? Então, a inovação no cenário atual, ela vai acontecer independente. O que a gente vê hoje na classe médica é um grande medo de perder o mercado, não é isso? E é o que eu digo, não tenham medo, porque as outras profissões já passaram por isso há décadas. Exato. Há décadas. Outras profissões, outros ramos já passaram por isso há décadas, certo? Então, o que eu acho é que a inovação ela vai permitir ao médico, e eu vim de um congresso agora recente, que Singapura, que tem 6.200.000 habitantes, eles têm um plano de triar todos os habitantes de Singapura para retinopatia diabética. Então, eles vão examinar todo mundo. Através de quê? Inovação. Eles vão criar pontos em que o paciente ele possa se autoexaminar por inteligência artificial por tudo isso. Senão, não é. A inovação ela permite isso, ela permite a gente ter velocidade na atenção e ter uma grande escalabilidade. Eu não tenho condições de ter um sistema que eu tenho e examinar todos os pacientes que possam ter risco de tumor de colo. Vocês sabem que o tumor de colo é o que mais mata na humanidade. Então, quantos médicos eu precisaria para fazer colonoscopia de triagem em todos os pacientes de risco? Não temos médicos para isso. Então, a gente precisa achar uma estratégia que faça isso. Quer queira o médico ou não, porque isso é humanitário. Tá dando para entender o que eu estou falando? Eu querer podar de diagnosticar uma criança com ceratocone precoce por causa de reserva de mercado, eu não estou dizendo aqui de pegar profissional desqualificado para fazer isso. Não estou falando isso. Eu estou falando em usar a tecnologia e a inovação que possam dar um diagnóstico seguro e direcionar para um profissional respaldado para atender aquilo. Né? Então, a inovação no cenário atual, em Singapura, por exemplo, eles vão ter na palma da mão saber quem são realmente os pacientes que eu preciso dar uma atenção primordial. Então, o que é que a gente vê hoje? Vocês rodam por UPAs, por atendimentos ambulatoriais. Talvez nas periferias a gente atenda muita gente que realmente estão doentes, porque já tem uma demanda há muito tempo reprimida, né? Para ter acesso ao serviço de saúde. Mas se você for num ambulatório privado, a maioria das pessoas elas estão bem. Vocês é apenas um acompanhamento, certo? De fato. Então, num sistema de saúde público, a gente tem que dar acesso às pessoas que tenham uma urgência de tratamento mais precípua, né? Então, a inteligência artificial, a inovação, ela vai facilitar a identificar essas pessoas. Deu para entender? E no lugar de eu ter que examinar 100 pessoas, onde 89 estão normais e 11 estão doentes, e aí eu ter que atender esses doentes com atenção melhor, eu tenho como, através da tecnologia, triar esses 100 e trazer apenas os 11. Então, a inovação ela vai trazer mais trabalho para o médico. De fato. O seu consultório, o seu ambulatório, ele vai estar com 100% de pacientes que realmente precisam. Muito bom escutar. E você acha que isso assusta muitos médicos? Assusta? Não, assusta os gestores. Sim. Por quê? Porque talvez o sistema
não tenha condições de dar essa atenção. Na hora em que eu tenho a tecnologia e inovação dizendo, está aqui, eu tenho 17 milhões de pessoas com retinopatia diabética no Brasil. Você tem que tratar esse povo. E aí? Eu tenho como tratar esse povo? Hoje, não tenho. Entendeu? Então, eu vejo por esse lado. Então, o médico ele vai trabalhar mais. Ele vai trabalhar mais. No lugar dele pegar um ambulatório em que ele vai ter paciente que vem lá, eu vim aqui para uma consulta de rotina. Não, teoricamente, esse paciente ele vai ser atendido até por ele mesmo. Vocês podem achar isso um absurdo, mas eu sou da época que meu avô, para ver uma pressão arterial, ele tinha que ir ao médico. Não, É um absurdo para vocês? Não, não é. Não, eu dizer isso. Não, hoje... Que meu avô, sim, quando eu era criança, para ele ver uma pressão arterial, ele tinha que ir ao médico. É um absurdo. Hoje nós temos aparelhinhos em casa que ele mesmo vê. Isso mesmo. Então, no futuro breve, a gente vai poder se autodiagnosticar. A preocupação da comunidade de inovação internacional, ela não tem mais preocupação que o paciente vai se autodiagnosticar. Ele quer saber, depois desse paciente se autodiagnosticar, como a gente vai recebê-lo. Está dando para entender isso? Exato. Então, o medo ainda existe, porque esse medo é pelo desconhecimento. Isso. É de não conhecer. Hoje a gente, e nós estamos aqui no início do curso de medicina, do terceiro período, aí o pessoal conversa, né? O pessoal conversando e fala, rapaz, qual residência vai fazer? Rapaz, não vou fazer essa residência aqui não, porque a tecnologia pode tomar conta e vai tirar meu espaço. Não, eu vou fazer cirurgia porque é muito difícil, eu vou usar tecnologia. Sei o quê, Vocês não podem cometer um grande pecado, né? É muito importante a definição da especialização. Talvez seja um dos momentos mais importantes que vocês vão definir o que vocês vão fazer por resto de sua vida. Isso. Não que vá ter que fazer, eu posso mudar no meio do caminho. Isso é normal. Na minha época, isso era muito mal visto. Você trocar de residência parecia que isso era relapso. Mas hoje não é mais assim, graças a Deus. Quando você vai decidir sua residência médica, você tem que levar em conta 3 coisas. É o que eu digo para vocês. A primeira, a sua aptidão, as suas habilidades para fazer aquilo. Se eu não tenho habilidade manual, eu não tenho como ser um cirurgião. Até tenho, se eu treinar exaustivamente. Você está apto a isso? Segundo, veja mercado. Isso é importante. Não é? E terceiro, é como o cenário vai mudar. Ou seja, esse mercado que você está vendo agora, ele pode ser completamente diferente daqui a 5 anos, quando vocês estiverem entrando no mercado. A velocidade das coisas estão absurdas. Existem especialidades que vão desaparecer. Desaparecer eu não diria, mas vão reduzir as vagas? Vão. Vão porque a tecnologia vai ocupar o espaço e eu não vou precisar de tantos profissionais naquela área para fazer isso. Mas a cada novo mercado que ocorre isso, outro leque de opções surgem. Se na época da máquina de datilografia a gente dissesse que ela ia acabar, com certeza muita gente esperneou. E surgiu o laptop. Então, você imagina se a gente ainda tivesse na máquina de datilografar, né? Quando a televisão surgiu, disseram, é o fim do rádio. A gente está aqui fazendo o quê? Exatamente. O rádio ainda é o principal meio de comunicação no mundo. Na pandemia, 51 países continuaram dando aulas pelo rádio, não pararam os seus currículos. E o rádio entrou no YouTube. Entrou no YouTube. Agora, se você disser, não, eu não quero seguir no que o cenário está mostrando, realmente você vai ficar fora. Isso. Você vai ficar fora. Né? Porque ele vai exigir uma postura sua. Eu vou ter que aprender a programar agora, a mexer em tudo que é aplicativo? Não. Não é isso. Não é por aí. Não é por aí. Você tem que entender o momento, porque senão você vai deixar de ser ator principal para ser pior do que coadjuvante. A gente fala em 2 conceitos importantes. A concorrência transversal e assimétrica. Antigamente, em outro cenário, você não tinha como ter uma pessoa que dominava o mercado. Vou dar um exemplo aqui. Um grande empreendimento hospitalar
e você abrir uma clínica e concorrer com ele. Não tinha como, o grande sempre prevalecia. Só que com a tecnologia, você pode ter um pequeno que ultrapasse o grande assim, ó, no instalar de dedos. Quer ver um exemplo? Qual era a grande rede hoteleira do mundo? Hilton. E o Airbnb Tá em todo tomou sem ter um prédio. Então, um quarto. Um quarto. Uma das coisas que a gente já começa a perceber, e um dos caras que eu sou fã, Fábio Gandu, que esteve aqui em Natal há pouco tempo, ele diz, o futuro é dos bits ou dos bytes, não dos átomos. Exato. Então, esse negócio de grandes construções, essas coisas, isso é coisa de outro tempo. Tem alguns setores que vão precisar, mas a tecnologia é tanto que as grandes marcas no mundo hoje, todas são de TI. Nenhuma é de construção civil, nenhuma é de alimentos, é tudo de TI, não é isso? Então, assim, a decisão da residência médica, ela importa muito o tempo, o que você está pensando agora pode ser completamente, e o propósito. Você fazer uma coisa que você não gosta, pensando estritamente no financeiro, você vai ser muito brevemente insatisfeito. Você não dá para você fazer pro resto da vida uma coisa que você não gosta, né? Mas uma coisa que você ama também, em condições insalubres e ganhando mal, você também no instante deixa de gostar, né? Entra em burnout e aí começa aquilo que eu disse, sucesso é igual a expectativa, expectativa grande, poxa, eu queria me formar médico, agora eu estou num hospital público em que eu sei como tratar e não tenho como tratar e estou vendo gente morrendo, e aí você começa a entrar em burnout, depressão, tudo isso que a gente está vendo, né? É incrível, o senhor falando sobre isso, me vem várias ideias na cabeça, assim, que às vezes essa questão da inovação, da tecnologia, das reflexões sobre isso, na verdade, né? É tentar pensar, tentar entender coisas que estão acontecendo e sair um pouco da caixinha, porque eu acho que às vezes é exatamente isso que o senhor acabou de falar. Às vezes a gente traça o nosso futuro com os olhos que a gente tem no hoje, ou baseado em conceitos tradicionais, achando que, não, eu vou fazer isso porque eu tenho a segurança. Que segurança, né? Exatamente. Eu estava me lembrando muito tudo que o senhor estava falando aqui do livro dos 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari, enfim. E ele fala muito sobre isso, sobre essa reflexão de você entender que coisas estão em movimento e são movimentos muito rápidos e que, assim, tem coisas que não vão mudar, né? Mas outros parâmetros, eles precisam se atualizar. E a gente precisa desenvolver exatamente essa perspectiva que o senhor está abrindo aqui. Desenvolver o raciocínio de pensar. O senhor acha que os médicos... o cenário. Exato. E conhecer o cenário. Que os médicos, que os estudantes de medicina, eles refletem sobre isso que a gente está falando sobre aqui? Não, muito pouco. Muito pouco. Mas isso é culpa nossa, dos professores. E aí... merece um breve comentário, como a gente estava falando para vocês aqui em off, da demografia médica que acabou de sair, demografia médica de 2023. Um trabalho excelente, são 300 e poucas páginas, vocês não precisam ler isso. Lá no final tem um anexo, é tipo um atlas, só de gráficos. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Eles fazem uma perspectiva do futuro, do mercado, da demografia. Sim. O nome já está dizendo quantos médicos tem. E eles mostram uma pirâmide muito interessante. Ele mostra a pirâmide de médicos no Brasil, como aquelas pirâmides etárias que a gente estudava em geografia. Ele mostra a pirâmide de médicos de 2010, se eu não me engano, e você vê uma base alargada e um pico afinando. Por quê? Porque a idade que está lá em cima é 80 anos. E o que é que o futuro nos reserva? Uma base extremamente larga, absurdamente larga em relação à anterior, e a ponta também um pouco larga, ou seja, os médicos vão trabalhar até morrer. Muito tempo. Até morrer. Até morrer. E sabe o que é isso? É ruim? O que é que isso reflete? Não se programam financeiramente, entendeu? Não sabe administrar as contas financeiramente e não sabe administrar a vida. A vida. Na minha época, e eu briguei muito com isso, graças a Deus me desvencilhei disso. Para a minha geração, médico, o bonito é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não dar atenção à família. Isso é que é o bonito, né? é o bacana, isso é que é o cara. Isso é péssimo.
Aí o que é que acontece? Nós temos outro estudo que mostra que a medicina, os médicos estão diabéticos, hipertensos, deprimidos, tomando remédio para acordar, para dormir. Por quê? Por quê? Porque não fizeram um modelo de negócio para a sua vida. Ganham muito dinheiro e eu escutei recentemente de um ex-professor. Hiroshima, eu construí um castelo, me tranquei na masmorra e joguei a chave fora. Nossa. Que Pesado, analogia, né? Pesado, né? Ele triste. fez, hoje eu não tenho condições de sair com minha família para tomar um café no sábado, porque eu tenho que trabalhar, para pagar as contas. E um cara alta, hiper, mega, bem sucedido. Isso para você é sucesso? Não. Para mim, não. Fracasso. O que é a coisa mais preciosa hoje do ser humano? Tempo. Pronto. Vocês foram em cima. Tempo. Né? Todo mundo diz, eu quero trabalhar para quando eu me aposentar eu poder fazer o que eu quero. Porque tu faz agora. Exatamente. Sabe por quê? Porque a média de... Vocês sabem qual é a média de vida do médico? Ai, quero saber. Tem um trabalho do CREMESP que mostra, né? Vamos 60 lá. e poucos anos. Ou seja, você tem uma expectativa de vida de 76 ponto alguma coisa, né? A gente morre antes do pessoal. Quando a gente passa, eita, saiu o resultado do nome, passei. Já diminuiu, teoricamente, 10 anos, né? E mulheres ainda é mais cedo. Isso foi um trabalho realizado no CREMESP, né? Com atestado de óbitos de médico. E acha-se que tem muita subnotificação, né? Então, assim, a medicina hoje está assim. Correndo para trabalhar, para pagar conta e não cometam esse pecado que a gente vê. E eu sei que muitas vezes é em vão que a gente fala, não dê o braço torcer à sociedade. A sociedade vai lhe julgar como bem-sucedido se você tiver carros caríssimos, se você viajar 2 vezes internacionalmente e outras cocitas mais. Se você der o braço a torcer isso, você vai desfazer todo o plano que a gente acabou de falar. Vai se perder. E aí você entra tem uma charge muito bacana de um ex-aluno daqui de Natal, que ele é chargista, e ele botou o médico dentro daquela rodinha do hamster. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu me considero um médico altamente bem-sucedido. Sexta-feira eu não trabalho. Eu não sou rico, milionário. É um modelo de vida que eu quis para mim. Sexta-feira eu trato das minhas filhas. Eu tenho que dar o exemplo a elas de homem que elas precisam. Então, eu trato elas como um cavalheiro. Eu abro a porta para elas, eu trato elas como eu quero que elas escolham uma pessoa para tratar dela, né? E, mais uma vez, tenho colegas também com filhos com problemas seríssimos na família. E por causa de quê? Hiroshima, eu negligenciei a educação dos meus filhos. Por causa de quê? Do trabalho médico. Atendi tanta pessoa, fiz tanto bem pelos outros, aconselhei tantas pessoas e esqueci da minha família. Não é? Então, assim, a gente está falando de inovação, a gente está falando... E aí eu pego o que você disse. Inovação no seu comportamento interpessoal, né? De vida. Então, pensem muito nisso. E eu tenho muito medo quando falam isso. Eita, Hiroshima vai falar de tecnologia, de inovação... E aí eu dou um chute na canela quando eu digo, olha, isso não é mais importante. O mais importante é você inovar na sua vida, no que você quer. Não, eu não quero ter família, eu quero trabalhar de manhã e de tarde. É uma opção sua. Isso. É uma opção sua. E você sabe que você vai colher o resultado disso. Eu quero, tudo bem. Isso ninguém vai criticar, é você, né? Mas eu me lembro bem que eu estava numa sexta-feira... E aproveitando também para convidar, né, dia 1º, até não sei quando é que sai esse podcast, mas do dia 1º até o dia 30, a gente está fazendo uma exposição de aquarelas lá na Quadros Rio. Eu vi no seu Instagram. Todo revertido para a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer da Liga. E um dia eu estava numa sexta-feira fazendo o meu sketchbook, recomendo fortemente que vocês façam, sempre é tempo para começar, e passou um colega médico, apressadíssimo. O shopping tinha acabado de abrir. E eu estava de bermuda, de chinelo havaiano, e desenhando. O que é que você está fazendo aí?
Largou a medicina? E eu via que ele estava apressado, e eu digo, e você, está indo para onde? Não, estou indo comprar um presente para o meu filho que vai para o aniversário no final da tarde, e eu estou aqui nas carreiras que eu já estou atrasado para o ambulatório. Eu digo, eu estou fazendo aqui o que você quer fazer com 60 anos. É isso mesmo. Não é? Então, todo mundo trabalha para um dia fazer alguma coisa. Pô, eu não, eu tive câncer em 2014, né? Tive um câncer maligno, e o câncer que eu tive, todo o paciente que eu atendi com esse câncer foram terminais. Então, quando eu recebi a notícia, eu achei que eu ia ser terminal. Isso foi em 2014, né? E estamos aqui. Então, depois desse dia, aí é que reforçou tudo isso que eu não deixo para fazer amanhã o que eu quero fazer. Então, me programar, como a maioria dos colegas se programar, não, eu quero juntar dinheiro. Claro, você tem que ter planejamento, eu tenho os meus planejamentos. Agora, isso ser a coisa mais importante, aí eu acho que é uma grande furada. Porque quando você tem um acontecimento desse, como aconteceu na minha vida, e você vê que todos os planos que você fez, você amassa e joga no lixo. Na medicina, a gente já tem isso enraizado, né? Que é aquela pessoa que tem que ser o primeiro, a concorrência, tem que estar estudando, tem que estar metido em tudo, fazer tudo. Mas, porém, a gente já vê a universidade já preocupada com isso, né? Fala que a gente tem que aproveitar os tempos vagos, ir para o cinema, fazer o que você gosta. Se você gosta de jogar bola, se você gosta de surfar. Eu gosto de surfar, então, final de semana... Para mim é sagrado. Eu tenho que ir para o mar, me conectar, que eu me tranquilizo. Mas surfa mesmo? Surfo mesmo. Eu gosto muito. Esse é meu hobby. Muito bom. Né? Aí, de Suiane, qual é o seu, Suiane? Você se programa para fazer o seu hobby. Eu tenho alguns hobbies preferidos, entre leitura e saraus e algumas coisas aí. Legal. Ótimo. E é um mal também. A gente vai dar uma entrevista também agora, em decorrência da exposição, justamente os médicos têm poucos hobbies, né? A gente vê um ou outro que faz alguma coisa, mas uma coisa que a gente tem que ver também, a pirâmide dos médicos, a população às vezes enxerga só o que está no topo. Só que abaixo desse topo, a gente tem uma grande base larga, que é o médico que está atendendo no postinho lá, que está correndo, que está trabalhando, e que a vida não é fácil para pagar as contas, e toda a população só vê o quê? Quem está lá no topo, né? E não é só isso. E toda a população vai cobrar que você esteja no topo. E aí, se você der o braço a torcer a isso, você vai sofrer bastante. Eu acho incrível, professor, assim. Para mim, esse momento aqui está sendo uma aula não só de medicina, não só de perspectivas futuras, mas eu acho que principalmente uma aula de como se enxergar, né? Porque, assim, existe uma lacuna gigante na faculdade de medicina, porque os professores estão sempre tão atentos ao conteúdo, à forma, né, de ensinar você a chegar nesse topo, mas eu acho que pouco se prepara os alunos para ter uma base reforçada, né? Então, eu conheço o Rafael, ele é anestesista. Eu conheço o Dr. Hiroshima, ele é oftalmo. As pessoas, elas são muito mais do que isso, né? As pessoas, elas são muito mais do que essas definições tão importantes hoje na nossa sociedade, assim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso que você está falando, eu dei uma palestra em 2015 falando sobre isso. Me pediram para fazer uma palestra e era justamente sobre esse assunto. O que é que acontece? Na minha época, que eu estava na faculdade, na década de 90, o padrão de carreira médica dos meus professores era muito parecido com o meu. O que seria o meu? O que deu para entender? Então, é aquela geração que a gente chama Baby Boomers, X, Y, vocês sabem mais ou menos o que é isso, né? Eu sou da geração X. Então, o que é que acontece? Não tinha tanto choque. E as gerações, o período de cada geração era mais largo. Isso. Ou seja, quem nascia na década de 80 até o final de 90 era quase a mesma coisa, gostava da mesma coisa, pensava do mesmo jeito. Agora, as gerações, elas estão cada vez mais curtas. Ou seja, quem nasceu há 5 anos é completamente diferente de quem nasceu depois, né, de 5 anos de diferença. Então, agora a gente tem na universidade
a maioria dos professores da geração X Isso. lidando com essas gerações, essa sopa de letrinhas, né? X, Y, Z, K, tudo que tem aí. Então, esse professor da geração X, ele tem que se adaptar, porque é ele que é o professor. Ele tem que se adaptar e enxergar que ele não pode agora impor o que era a carreira dele para os novos. Não é assim. Claro, não podemos abrir mão de alguns pontos. Por exemplo, não posso abrir mão que vocês tenham uma formação sólida, claro, que vocês cumpram tudo que é exigido para um médico, de né? fato. E que seja tudo da forma ética como um médico, como a sociedade exige de um médico. Não é isso? Isso não pode se abrir mão. Mas a maneira de ensinar, a maneira de enxergar a profissão, a maneira de enxergar o mundo, o professor tem que estar adaptado para isso. Não é o aluno que tem que se adaptar. O aluno tem que se adaptar ao curso. Exato. Mas os professores têm que se adaptar à sua plateia. Afinal de contas, você dá aula para a plateia, não para você. Né? Então, tem uma imagem muito interessante que é o cara de uma geração antiga dando aula para um jovem geração touch, né? E o cara não conhece a tecnologia do jeito... Então, fica difícil esse diálogo. Fica difícil esse diálogo, né? Mas eu acho que é por aí. Eu fico impressionada, porque eu acho que entre falar de tecnologia, entre falar de carreira médica, a gente está falando também de um lado emocional muito forte e muito necessário. Eu acho que tudo aqui, professor, a gente está colocando na mesa inovação. Isso. Né? E como eu disse, o conhecimento... na medicina, né? A medicina, quando caiu o Império Romano, todo o conhecimento que a humanidade tinha de medicina ficou na mão da Igreja Católica. Por isso que o médico é um sacerdote, vem daí, né? Então, esse conhecimento, ele era o quê? Era um tesouro, ninguém tinha acesso, né? Você não pegava os escritos de Galeno para estudar, era um monge, um sacerdote que lia em latim e vocês, alunos, escutavam, certo? Esse conhecimento começou a ficar cada vez mais acessível. Aí ficou acessível para quê? Para todos os médicos que se formaram. Mas ainda teve épocas que eu alcancei cirurgiões dizendo, quando doutor fulano ia operar, o centro cirúrgico era trancado. Para as pessoas não aprenderem aquela técnica. Então, isso não existe mais. O conhecimento está aqui, na palma de sua mão. O conhecimento se tornou insignificante? De forma nenhuma. Pelo contrário, só o conhecimento liberta o homem. Mas tem algo mais valioso que só e simplesmente só o conhecimento. É a experiência. A experiência agora, conhecimento você tem em qualquer local. Em qualquer local, internet, inteligência artificial. Agora, a experiência é algo que vai ficar muito caro. E essa frase, que eu saiba até agora, é minha. A inteligência artificial ela vai valorizar a humanização original. Vai chegar um ponto em que quando a gente souber que tem inteligência artificial no meio, a gente vai pegar uma aversão. Professor, eu concordo tanto com isso, porque eu acho que a gente vai chegar num boom. Vai ficar, longe de mim de ter a pretensão de fazer previsões futuristas, né? Mas eu creio que vai chegar uma hora que vai ficar tão banalizado que a gente vai dizer, cara, não quero mais isso, eu quero falar realmente com uma pessoa, né? Eu quero... Né? Então, o senhor está dizendo que vai para um atendimento sem ser médico. Vamos para um advogado. Aí, não, é com o ser humano, é com a inteligência artificial. Vocês viram agora recente? Você escolhe. Vocês viram recente, agora nos Estados Unidos, um advogado que foi defender um colombiano e ele pegou a petição do ChatGPT. Você viu isso? Sim. E o ChatGPT citava alguns casos e os casos nunca existiram. E o juiz teve o cuidado de ler a peça e disse, o que você falou aqui é inexistente. Então, assim, a inteligência artificial, como eu disse, é a inteligência artificial. O que vão fazer com ela
A gente vai ver. Assim como o algoritmo no início, como foi descoberto, como foi, né, pensado o algoritmo. O metaverso, quando surgiu, eu digo, isso é antigo, estão querendo requentar alguma coisa, eu não investia um tostão. E aconteceu o que aconteceu, embicou, né? Então, eu acho isso, porque senão a gente vai estar de uma artificialidade absurda, né? E o ser humano, ele precisa do instinto gregário, ele precisa estar junto, ele precisa, né? Professor, você falando aí, eu fiquei curioso agora de perguntar, mudando um pouco. Você falou, né, da sua vida, eu vejo lá no Instagram você pintando. Como é? Você é oftalmo, você atende hoje em clínica? Atendo porque a clínica... Você foi mais para esse lado da tecnologia? Atendi hoje. Atendo muito pouco, porque as minhas outras atividades... Eu fiz oftalmologia, terminei o doutorado em São Paulo, vim para cá. Eu sou daqui, sou nascido e criado aqui. E quando cheguei aqui, surgiu um edital para uma startup, que era o edital do Núcleo de Aplicações Tecnológicas Avançadas, NATA. Sim. E quando eu vi aquele edital, não sabia nem o que era direito, mas era para empresas inovadoras. E eu ilustro desde muito tempo, e a empresa surgiu despretensiosa durante a faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar os livros, e eu comecei a desenhar meu atlas, imitando Frank Netter, que eu acho que vocês conhecem. Sim. Que era um nova-iorquino, que era artista, e o pai obrigou a fazer medicina, né? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a desenhar meu atlas, porque não tinha dinheiro. E aí os colegas, e essa imagem que não tem no Atlas, no Sobota? Eu digo, não, fui eu que desenhei. Eles, cara, desenha para mim. Aí eu digo, não, bata uma xerox. Aí eles, posso bater? Pode. E aí começaram a bater xerox. Os outros períodos começaram a pedir. Os outros cursos começaram a pedir. Eu digo, opa. Tem um negócio aí. Aí eu digo, olha, você compra o direito de bater a xerox e você paga uma para mim. Então eu já não pagava, não gastava mais dinheiro com xerox. E aí a coisa foi crescendo, comecei a ser contratado pelas grandes editoras do Brasil. Quando fui para São Paulo, aí a coisa deu um boom. Foi quando eu ganhei o mercado internacional. E aí comecei a fazer ilustração para vários países, né? Japão, Estados Unidos, Canadá, Parará. E aí começou a pipocar trabalhos, de modo que a gente tem hoje ilustração em grandes obras da medicina. Ilustrei parte da obra de Dr. Ivani Novar, um dos maiores cirurgiões de São Paulo, tive o prazer de conhecê-lo, com 80 e poucos anos já. E aí fomos premiados no Prêmio Jabuti, não sei se vocês conhecem, é o prêmio mais respeitado da Academia Brasileira do Livro. E aí a gente continuou ilustra até hoje, trabalho científico para as grandes revistas, tudo, personalizados, né? E quando eu era... E de onde surgiu isso? Eu sofria bullying na escola. E diferente das gerações, né? Não estou dizendo que tem culpa, mas a minha geração... Lidava de uma o bullying, se viesse para cima, ia ter. A gente não... é porque era você, talvez. Então, eu sofri bullying e minha mãe não entendia o que eu falava. E eu comecei a desenhar para ela poder compreender. E aí eu vi que o canal de comunicação era o desenho. Então eu queria um brinquedo, eu desenhava, ela trazia o brinquedo certinho que eu queria. Se eu fosse explicar, ela não entendia. E aí eu fui crescendo com o desenho, fui para uma escola maior. E nessa escola maior piorou, porque eu era o mais baixinho de toda a série. Não era da classe, não, era de toda a série. Então era comum. Terminou o intervalo do recreio, né? Ia para a lata do lixo. Me jogavam na lata do lixo. Como assim? E aí, no final de recreio, era o quê? Copo de refrigerante, resto de sorvete. Sim. Então, ia voltar para a sala desse jeito. Aí, pronto. Então, o que é que eu fazia? Sabia quem tinha feito isso, fazia umas caricaturas pouco ortodoxas dessas pessoas e botava no painel sem ninguém saber que era eu, que eu era novo no colégio. Então, essa pessoa ficava execrada também,
pode dizer, um retrobullying, né? Né? Ela ficava 15 dias sofrendo com aquilo. E aí eu digo, cara, eles têm que saber que sou eu, para não mexer mais comigo. É verdade. E aí acabou tudo. Então foi o desenho que me salvou. E aí eu passei a ser um cara que fazia as caricaturas dos professores, dos colegas. Então, no curso de medicina... Do bullying ao popular. Aí no curso de medicina, quando foi na aula da saudade, eu entreguei uma caricatura de todos os colegas da turma, 52, né? Legal. Fiz todas as caricaturas. E, desde criança, eu sempre tive o sonho de pintar. Só que como o dinheiro era muito curto e era muito caro o material... Lembro que minha mãe comprou uma tela para eu pintar. Foi a primeira tela que eu pintei. Eu devia ter uns 7 anos. E ela comprou uma tinta azul. Foi um azul e uma amarela. Eu disse, como é que eu vou pintar um monocromatismo, um dicromatismo desse? Ela disse, não, misture a azul com a amarela que vai dar o verde. Você tem 3. E aí eu pintei a tela com 3. E desde lá para cá nunca tinha pintado, porque só desenho. E quando foi agora... eu digo, cara, quando eu vi lá no celular a quantidade de horas que eu ficava nisso aqui, eu digo, está errado. Sim. Né? Está errado, eu digo. E o exemplo que eu tenho para minhas filhas. Minhas filhas, a gente é altamente regrado. Ah, você é tão tecnológico? Não, isso é maléfico para a idade delas. E aí eu disse, no veraneio eu vou ter que dar o exemplo, largando um pouco o celular. E ainda para dar o exemplo melhor, vamos fazer arte. E aí a gente começou a fazer as aquarelas e aí a gente fez, eu digo que tem que ser uma por dia. Uma por dia? Uma por dia. Então a gente fez uma durante 30 dias e o bom é que a gente foi botando no Instagram assim de forma despretensiosa e a galera começou, cadê a de hoje? Cadê a de hoje? Cadê a de hoje? Cadê a de hoje? E aí quando terminou ficou um trabalho de 30 obras. Geralmente o pessoal faz exposição com 20, quando ficaram 30, o cara tem que fazer uma exposição, tem que fazer. Eu digo fazer só por fazer. E aí eu digo, cara, vamos reverter para a casa de apoio ao paciente com câncer. E aí vai estar aberta agora de 1º até o dia 30. E podem ir lá, a entrada é franca. Qual local? Quadros Rio. Você ir na Hermes da Fonseca, passou o Batalhão do Exército, tem uma casa charmosíssima que tem uma de primeiro andar. Sim. Uma baita de uma galeria. Sim. Eu levo minhas filhas todo sábado para ver lá as obras novas que tem. E vai estar lá, entrada franca. Hiroshima, não vou comprar obra, nenhuma réplica, nem original. Tem lá o QR Codezinho para você doar qualquer quantia para casa. A Casa de Apoio contra o Câncer merece vocês conhecerem, não sei se vocês conhecem. Mas o paciente que tem câncer e que vem tratar em Natal e não tem onde ficar, fica lá, com hospedagem digna. Eu já fiquei em hotel muito pior de que a Casa de Apoio. A Casa de Apoio é fantástica, ou seja, digna. Você tem onde dormir, tomar banho, a acomodação, 6 refeições diárias, roupa lavada, um carro próprio da casa que leva e traz você para fazer o tratamento e com um atendimento multidisciplinar. Numa hora, que é uma das piores horas, que é você fazer o tratamento oncológico, né? A gente tem um pré-trabalho da LAPM SUS junto com a casa. Ah, é? É. Que legal. Como é esse trabalho? A gente está montando o trabalho para tentarmos chegar lá, agora no período das férias, fazendo as nossas contribuições lá, humanamente lá, tentando acolher. Uma casa toda rosinha, toda bonitinha. Contem comigo. Né? Então, contem comigo. Será um trabalho bem legal. E que bom que a gente faz essas conexões num momento como esse. E vou lhe dizer que agora eu vou ver os quadros de uma outra forma, porque eu já estava animada vendo a divulgação dos quadros e tal. Achei que, de repente, teria sido um talento novo que tinha aparecido. E aí, agora, com o senhor contando essa história, ficou muito mais surgiu lá do bullying, lá da lixeira. E o próprio Netter... Da lixeira, saiu da lixeira. E o próprio Netter fala, né, num dos livros dele, que não é só a gravura por gravura, né? Não é só a pintura por pintura. Ela tem que ter um significado, ela tem que dar uma explicação, ela tem que servir para algo. Não pode ser intersciência artificial. Não pode ser. Então, ele falava sobre isso, que as pinturas dele tem que ter sentimento. Tinha que ter um sentimento, tinha que servir, prestar um serviço à medicina, né? No caso das anatomias e tal. Merece até citar isso, que eu guardo essas coisas importantes. Clodovil Hernandes, que foi deputado e tudo, ele guardava um pedaço do crochê que a mãe fazia.
Disse, por que você guarda isso? Ele disse, porque cada ponto que ela deu era um pensamento dela. Então, eu tenho aqui 200 e tantos pensamentos. Achei aquilo tão interessante. Nossa. Então, imagino que é uma pintura, né? Você elabora, você faz tudo. E a aquarela é interessante que ela sai completamente diferente do que você programou. É diferente do óleo, do acrílico. Você não domina a água. Quando você bota o pigmento, ele toma vida. Né? Ele toma vida. Então, a aquarela é vida, porque tem água. Entendeu? E aí já estamos fazendo outra, que é Dirigindo por Natal, durante 100 dias. A gente vai pintar 100 personagens de Natal. Claro que eu descaracterizo por causa da LGPD, senão eu ia ter que parar e dizer, você autoriza? Né? Não dá. Então, os personagens, não pense que são totalmente aqueles, mas são cenas... Eles são paisagens, né? São cenas que eu gravei, que a gente pinta. Já estamos mais ou menos com 60. Quando tiver as 40, vai ter no final do ano uma exposição sobre isso. Professor, ótimo. Eu acho que a gente passaria a noite inteira aqui conversando com o senhor. Um eu prazer. quero fazer mais uma pergunta. Então vai lá. Eu não fui ao congresso, né? E eu via as histórias no corredor, lá que o senhor apresentou um óculos. O Orkan. Isso. O Orkan. Então, que você falasse um pouco. Pronto, é isso que a gente fala, né? Das benesses da inovação. O Orkan, ele é uma câmera do tamanho de um isqueirozinho que você cola aqui com um imã na perna dos óculos, e ele é dotado de inteligência artificial. Ele surgiu do projeto do carro autônomo. 2 pesquisadores, Yves Aviran e Amon, que são israelenses, fizeram esse projeto e venderam o projeto para a Intel, se eu não me engano. Intel. E pulverizaram esse dinheiro em várias startups lá em Tel Aviv. E uma dessas desenvolveu o Orkan. Então, o Orkan, como é isso? É uma câmera com inteligência artificial que você liga, e se eu pegar qualquer livro e apontar com o dedo, o paciente é cego totalmente, está com óculos no rosto, ele aponta, ele dá um bip quando você aponta, pela perna ele transmite o som para o aparelho auditivo, e você já sabe que ele capturou. E ele vai ler tudo que tem na página. Então, ele vai ler em português, inglês e espanhol, se você colocar o texto. Ele capta junto com... Ele vai ler tudo para o paciente com deficiência visual. Então, ele escuta. Escuta. Se você quiser parar, só é botar a mão na frente, ele para. Eu posso registrar 100 faces de pessoas. Eu ponho a mão no seu rosto e digo qual é o seu nome. Quando você passar na frente, ele vai dizer que você está na minha frente. Sim, Eu vi isso na Liga e fiquei na dúvida disso, porque... Né, você estava lá na ocasião? Estava lá na ocasião. Então, o rapaz, né, que a gente selecionou para ganhar, doado por uma empresária aqui de Natal, ele perdeu a visão porque ele teve um crâniofaringioma e acometeu a visão bilateral. E, não sei se você estava lá na ocasião, eu coloquei para ele ler, né, e tinha lá... esse dispositivo é meu, obrigado, liga. E coloquei na frente dele e o aparelho captou e ele verbalizou o que tinha escutado do aparelho. E foi bem emocionante. Sabia que ia ganhar. Não sabia que ia ganhar. E aí tem cédulas, você pode reconhecer cédulas, alguns objetos. E se eu fizer isso com a mão, o movimento de ver o relógio, mesmo sem relógio, ele vai dizer a hora e a data. E se tiver escuro, ele ilumina. Isso em valores Em valores, pode-se dizer, eu não tenho um conflito de interesse nenhum não com isso. É importante, viu? Todo médico, tudo que você for falar, você tem que dizer se tem conflito de interesse ou não. E em torno de R$17 mil. É claro que ainda um preço alto, mas a gente está com um projeto aí para trazer para todos os estudantes com deficiência visual da rede pública. E contando com o apoio de uma pessoa do Poder Legislativo que provavelmente vai nos ajudar aí. Existem números, professor, de pessoas aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo? Estamos levantando isso, né? Estamos levantando, mas no mundo nós temos em torno de deficiência visual 39 milhões e no Brasil 6 milhões. 6 milhões. Nós temos 506 mil indivíduos totalmente cegos no Brasil. É o mesmo número de médicos. Meu Deus. Nós temos o mesmo número de médicos no Brasil, é quase o mesmo número de pessoas totalmente cegas. E dessas pessoas cegas, mais ou menos
alfabetizados, 74% não são alfabetizados. Sim, imagino. Diga aí, Com como certeza. vai mudar isso com Pois essa é. tecnologia? E o Orkun, algumas prefeituras no Brasil estão comprando e tem pessoas analfabetas que estão indo para a biblioteca para usar para ler. Para ler. Porque ele não sabe ler, mas o aparelho lê para ele. Exatamente. Porque também quem não sabe ler em determinados momentos acaba sendo um pouco cego, Lembrei né? até agora que semana passada você me falou, acho que foi Mariana, foi? Sim. Um aplicativo, como é o nome? BI? Be My Eyes. Be My Eyes. Isso. Assim, o cego deficiente, né? Ele liga para a pessoa para tirar uma dúvida, não é isso? mesmo. Isso. Eu me cadastrei, mas só que até agora ninguém me ligou, não. Mas aí a gente está com a startup agora lá na Liga, que é a Comunicale. Comunicale, que é para surdos. E a gente está rodando agora um trabalho que é o seguinte, eles têm uma plataforma também que o surdo, quando chega para um médico, a gente vai fazer o trabalho com o médico. Sim. Como é que o médico... Você sabe Libra? Estamos aprendendo. Você sabe? Não. Então, como é aí um sabe, surdo, né? um surdo chega numa urgência? E aí? Mesmo. Né? Então, a Comunicare criou uma plataforma que ele liga e faz uma chamada de vídeo e você vai ter um intérprete para falar para isso. Mesmo. Então, a gente vai fazer um trabalho agora para validar isso na área médica. Que maravilha. Nossa. Porque são essas atitudes que acabam inovando muitas questões na vida das pessoas, né? E transformando isso. Pronto, agora acho que podemos finalizar. Nossa, vamos finalizar com... Como é o meu, o seu, o nosso? O meu, o seu, nosso podcast. Professor, é um grande prazer recebê-lo aqui. Estamos Eu à agradeço. disposição. A LAPM SUS é uma liga de muitas ações, principalmente voltadas tanto para conversar, como para refletir, como para ajudar. E aí a gente se encaixa em vários momentos, junto com pessoas que podem nos ceder um pouco do seu tempo, um pouco da sua trajetória e da sua experiência. Né? Que eu acho que hoje é um dos recados. Mas se o senhor quiser deixar um último recado aí para esses... O senhor falou bastante, né, sobre os médicos, os futuros médicos. Mas se o senhor quiser deixar aí um último recado para os nossos colegas e para nossa geração aqui, que fazemos parte de uma sopa de letrinhas também. O que eu digo, se fosse deixar uma única mensagem, tem um propósito. Tem um propósito. O que a gente vê, principalmente nas novas gerações, e quem diz isso não sou eu, é um psiquiatra, Alfredo Simonetti, que é curador do Café Filosófico, e lá tem um vídeo dele fantástico, que é o Homem Contemporâneo. O Homem Contemporâneo, que todos nós estão inclusos, né? É rápido, né? É tecnológico, é excessivo, né? É narcisista, né? E tem um monte... E essas características, e desregrado, ou seja, não existe mais regra, eu posso tudo. E isso, na hora que você tem tudo isso, você começa a se angustiar e ter depressão. Chama-se o paradoxo da escolha, né? Você começa a ter excessos e a felicidade não acompanha a quantidade de excesso. Mas se você tiver propósito, aí sim, os excessos, eles são banais, porque você não vai querer tudo, você tem um propósito. Então, era isso que eu deixaria. Nós estamos aqui por um propósito. Então, pronto. Então, o caminho Que certo. bom, estamos felizes. Muito obrigada. Obrigado, viu, professor? E o pessoal aí que está nos assistindo. Hoje estamos finalizando aí nosso segundo episódio, mas teremos mais, né? Alguns outros convidados também. Aí vocês ficam ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, que nós vamos informando quando será o nosso próximo. Então, fica aí o nosso Bye, bye. tchau. O meu, o seu, o teu. Madcast.